Pergunta NQI Homem. O nosso consulente não quer se identificar. A sua pergunta já foi feita aqui em programas anteriores, mas ele ligou e pediu que nós repetíssemos, porque ele não tinha ouvido na ocasião a resposta. Então, vamos fazer de novo a pergunta para o pastor Natanael. Pastor, eu estava lendo uma notícia que dizia que um determinado cantor, aqui é o Thales Roberto, é um cantor gospel muito conhecido pelos jovens crentes, que se uniu à SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, e lançou uma Bíblia que leva o seu nome, Bíblia do Thales. Nesta Bíblia tem um livro a mais, o livro do Thales, que ficará antes do livro de Gênesis, o primeiro livro normal da Bíblia Sagrada. Disse que é apenas uma forma de incentivar os jovens a ler. Então, nesta Bíblia do Thales, além dos 66 livros que normalmente contém uma Bíblia pentecostal evangélica, tem um livro a mais, antecedendo a todos, antecedendo ao Gênesis. É um livro do Thales Roberto, com fotos suas, com seu testemunho pessoal. Gostaria que o pastor comentasse algo sobre o assunto. Esse livro extra, na verdade, é a biografia do cantor e seu testemunho. O que dizer? Nós queremos cumprimentar o nosso consulente pelo seu êxito nessa promoção, mas queremos dizer que, à luz da Bíblia Sagrada, não podemos concordar com esta providência. Nós temos aqui no último livro da Bíblia uma advertência que, infelizmente, muitos desconhecem e estão abusando, e eu vou ser mais crítico, que abusando agressivamente, maiormente aqueles que se dedicam a interpretar a Bíblia Sagrada e colocam um livro em torno, ao lado da própria Bíblia, num tipo de complemento da Bíblia Sagrada, fazendo crer que aquele adendo é tão inspirado quanto o próprio livro que nós chamamos a Bíblia. E o que nós encontramos no último capítulo da Bíblia? Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida. E se alguém tirar quaisquer palavras deste livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa que estão escritas neste livro. Então, aqui nós temos no versículo 18 o impedimento para acrescentar, e no versículo 19, proibido para não tirar da Bíblia nada que ela contém. De modo que isso é presente, temos a nossa Bíblia ainda vigorando, e quem desobedece esses ensinos cai em erros. Por exemplo, só para ilustrar, a Igreja Católica faz a seguinte declaração no Catecismo: onde se acham as verdades que Deus revelou aos homens? E a resposta que se encontra nesse livro é na Bíblia e na tradição. Segunda pergunta: em que consideração se deve ter a tradição? Na mesma consideração que se tem a Bíblia Sagrada. Quer dizer, um livro único, que era o nosso caminho,
indicado pelo próprio Jesus Cristo, como acabamos de ler, foi acrescentado mais um livro. E isso é muito comum no meio de determinadas seitas, que abusam como se seus líderes tivessem autoridade para se comparar com a inspiração que os escritores da Bíblia tiveram. Jesus disse a respeito da Bíblia: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. E não é isso que ocorre com as profecias que nós tomamos conhecimento de líderes religiosos que se dizem inspirados para complementar a Bíblia Sagrada. Meu prezado cantor, continue cantando, glorificando a Deus, mas você não precisa disso, de estimular o seu cântico através de usar a Bíblia Sagrada, que você está errando nesse particular. A próxima pergunta é NQI Mulher. Agora a nossa consulente não quer se identificar, mas faz uma pergunta interessante para o pastor. Ela fala sobre o dízimo. Eu e meu esposo somos cristãos. Até um tempo atrás ele dizimava, mas ele parou de dizimar. Eu não tenho um trabalho fixo, mas não rende também muito dinheiro, então eu junto os meus ganhos e dizimo umas 2 ou 3 vezes ao ano. Quando converso com meu esposo, que é crente, percebo que ele fica irritado. Às vezes ele até leva o dízimo, mas depois fica reclamando, dizendo que tem contas a pagar e etc. É como se o coração dele estivesse endurecido quanto ao dízimo. Pergunta então a consulente ao pastor: o que posso dizer a ele, sem brigar, para que ele tenha a vontade novamente de entregar o dízimo na casa do Senhor? Eu quero dizer à nossa consulente que, infelizmente, muitos leitores da Bíblia e até membros de igreja não entenderam ainda essa contribuição que havia no Antigo Testamento, no tempo da lei de Moisés. Não percebem que a primeira pessoa que dizimou na Bíblia Sagrada viveu centenas de anos antes que a lei de Moisés fosse propagada ou fosse declarada. Chamava-se Abraão, voluntariamente, espontaneamente, sem qualquer lei vigente. Ele agradeceu a Deus por uma bênção que recebeu e foi procurar o sacerdote da casa de Deus para poder fazer a sua contribuição. O que ele ouviu por parte deste líder, que era sacerdote? Alguma reclamação, alguma palavra imprópria? Nós lemos que ele diz assim, o texto bíblico: diz o texto bíblico da seguinte maneira: capítulo 14 do livro de Gênesis, versículo 18 em diante: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o, e disse: bendito Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Olha o verbo empregado aqui por este príncipe, se falando Abraão. Abraão era bendito do Deus Altíssimo, espontaneamente entregou nas mãos deste cidadão, que era
um rei e servo do Deus Altíssimo, Melquisedeque, rei de Salém, e então foi abençoado por ele. Foi a bênção que Melquisedeque outorgou a ele. Agora, há uma regra de interpretação bíblica que diz: a Bíblia com a Bíblia se entende, se interpreta. Quando nós vamos encontrar qualquer referência bíblica a respeito desse pequeno espaço de tempo de Gênesis 14, versículo 18 a 21, nós vamos encontrar no Novo Testamento, no livro de Hebreus, no capítulo 7, fazendo suas considerações e aplicações deste pequeno trecho que nós encontramos no livro de Gênesis. Está aqui no capítulo 7. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, estou lendo no versículo 1 do livro de Hebreus, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. E também Abraão deu o dízimo de tudo e primeiramente por interpretação, rei da justiça e depois rei de Salém e rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então este homem aqui, Melquisedeque, tinha um sacerdócio. Sua família era desconhecida, não que ele não tivesse família, só que ele não conhecia sua genealogia. E ele era tido como figura da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E agora, então, o escritor bíblico, o apóstolo Paulo, esse livro, nesse capítulo 7, ele vai para diante dar mais explicação. A partir do versículo 4, ele diz: considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo. Isto é de seus irmãos, ainda que tenham saído dos nomes de Abraão. Então havia uma outra lei, da lei de Moisés, que tinha outro encargo parecido. Traziam o dízimo, entregavam aos sumos sacerdotes, que por sua vez alimentavam uma tribo chamada de Levi, que não tinha ocupação secular, mas trabalhava apenas na ordem religiosa. Então esta tribo se alimentava do que davam os próprios seus irmãos no mesmo propósito. E aqui está dizendo: sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. O que teria Jesus a dizer com isso? E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele de que se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que era bisneto de Abraão, que recebia dízimos, a tribo de Levi, pagou dízimos. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro, de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio de Levi, o que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz a mudança da lei. Então nós vivemos hoje dentro de nova situação.
Vivemos no período da graça, não da lei. Consequentemente, os dízimos da lei não nos obrigam. Digam o que disserem, mas não nos obrigam. Nós vivemos dentro desse princípio novo, inaugurado pelo Senhor Jesus Cristo, enquanto aqueles sacerdotes, os sumos sacerdotes, morriam e precisavam ser substituídos, nosso Senhor Jesus Cristo tem vida eterna. E muito mais é ainda manifesto a semelhança de Melquisedeque, que se levantar outro sacerdote que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Então aqui está este sumo sacerdote, Jesus Cristo, que permanece. Ele é o nosso sumo sacerdote. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar uma bênção tal que dela advenha maior abastança. É o que diz aqui na conclusão do capítulo 7 do livro de Hebreus. Você quer a bênção de Deus? Agora, seja informado corretamente. Dízimo se dá daquilo que nós ganhamos depois das despesas que são tiradas, algumas delas devido à exigência do governo. Temos obrigações com a nação, temos que deduzir daquilo que seria nosso integral, aquela parte pertence ao governo. Não vamos dar dízimo da totalidade do nosso salário, mas da totalidade daquilo que ficou em nossas mãos para nosso sustento. Então diz o texto bíblico: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto Jesus foi feito fiador. E no caso aqui presente, é isso que devemos falar à nossa irmã. Dízimo se dá quando eu tenho consciência de que tudo que eu tenho vem de Deus, como diz o livro de Salmos. Do Senhor e a terra é a sua plenitude, e todos os que nela habitam. Se eu tenho trabalho, é porque Deus me deu um trabalho. Se eu tenho competência para realizar esse trabalho, é porque Deus me deu competência para esse trabalho. Se eu tenho saúde para trabalhar, Deus me deu esta saúde, tudo vem de Deus. E eu, com muita satisfação, reservo mensalmente a parte que pertence a Deus do meu salário. Não é salário da igreja, é salário de aposentadoria. Não tenho nada absoluta contra aqueles irmãos que trabalham na igreja, não têm outra ocupação, são fiéis irmãos, só responsáveis com os trabalhos da igreja, que eles tirem, como diz Paulo, aquele que vive da igreja, tire da igreja o que ele precisa para a manutenção dele e da família. Quem quiser saber isso, leia o primeiro capítulo de Coríntios, 1 Coríntios 9, está lá. Aqueles que servem na igreja devem ser remunerados pela igreja. Pessoas que não têm outra ocupação fora e vivem então inteiramente dentro do trabalho da igreja. Aí está minha irmã. Seu marido não quer dar, não faça força aí dentro de casa, criando conflitos, faça a sua parte, conscientize-o para ouvir esta mensagem, que ele tem compromisso diante de Deus, saúde, dinheiro, emprego, tudo isso não é ganho da parte de Deus. Tudo pertence a Deus nesse mundo. Vamos reconhecer isso. Amanhã cai numa doença e depois, como é que vai viver? Quem vai pôr comida na mesa? Agora agradeça a Deus por tudo que você recebe de bom e não esqueça de que você tem um dever para com Deus, um dever espiritual, não motivado por leis naturais, por leis humanas. A próxima pergunta é do consulente Ari,
da cidade do Guarujá. Ele diz aqui ao pastor que teve um sonho, e no seu sonho aparecia aqui Apocalipse capítulo 4, verso 4, que ele gostaria que o pastor falasse a respeito. Então eu vou estar lendo para o pastor e também para os ouvintes. Apocalipse 4, verso 4, que diz assim: E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Bom, eu quero dizer a nosso consulente Ari, que é preciso ter cuidado com sonhos, se bem que, como vemos aqui, está citando Apocalipse 4, versículo 4, que vamos ler para ver o entendimento que podemos comunicar ao nosso consulente, mas diz aqui o texto para que todos possam acompanhar a leitura. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre ele os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Então essas pessoas aqui têm um simbolismo, naturalmente, porque o livro do Apocalipse tem várias figuras e nós precisamos estudar o assunto. Mas vamos lá. Quem são esses anciãos? Alguns creem que representam a totalidade da igreja no céu. Por exemplo, nós encontramos em João 14, versículo 3, Jesus dizendo: Vou preparar-vos lugar, quando eu voltar, vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, a expectativa do cristão está aí delineada nessa palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas temos também outro texto para ler, que está em 2 Timóteo, capítulo 4, e versículo 8, do qual tiramos outras considerações. Diz o texto da seguinte maneira: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então, esta parte final indica a segurança de uma pessoa que serve a Deus, não transitoriamente, mas sabe que o seu futuro está reservado, como lemos já no livro de João 14, 3. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, vou-lhe teria ditos, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. E uma expectativa que permanece sobre nós é essa declaração do versículo seguinte: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Você perguntaria, fiel no quê? Fiel naquilo que fazemos para Deus. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Então, uma pessoa que vive na expectativa da promessa da Bíblia, naquilo que ela recomenda para nós, de trabalhos que existem para a divulgação do Evangelho, essa pessoa deve saber que ela está trabalhando para Deus, que não é um devedor omisso, como diz a palavra de Deus. E nós, então, devemos
ser ativos na obra de Deus e não pessoas assim indolentes, sem compromisso, sem necessidade de atuar no sentido de nós podermos ganhar outras pessoas para Jesus, como é o dever de todo cristão, como Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. E mais um versículo para concluir em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Meu prezado irmão, meu prezado ouvinte, preste atenção. Quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Perguntaria, você sabe quem é o sumo pastor? Você se encontra com vários pastores de várias igrejas, muito normalmente. Mas aqui está falando de um sumo pastor, que significa pastor dos pastores. E quando ele vier buscar a sua igreja, como prometeu, dentro da sua parousia, ele voltará, levará com ele aqueles que estão servindo. Avisou que não sabemos o dia nem a hora, mas isto é certo, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, este seu sonho, irmã, irmão Ari, é um despertamento para o irmão. Põe mãos à obra aí.